O celular, de fato, é um problema? Ele tem sido acusado de tirar nosso sono, diminuir a memória, prender nossa atenção a ponto de mal conseguirmos olhar no que está ao redor. Há até quem diga que é o grande vilão desse nosso tempo. Mas será que realmente é o celular o principal problema de toda essa situação? Países ao redor do mundo estão proibindo a utilização do celular em sala de aula. E você, o que pensa a respeito disso? Bem, coloque aqui nos comentários que eu quero saber. E se eu te dissesse que o celular não é um problema? Porque afinal de contas, ele é um objeto, uma ferramenta, como uma alavanca. Então, seria mais adequado, mais cauteloso, nós darmos um passo atrás e tentar entender o conceito do que é uma ferramenta. Certamente você já viu uma alavanca em ação. Então está aqui, é uma haste rígida e nesse tipo de alavanca aqui eu estou colocando um apoio no meio. Há uma gangorra, então os dois lados, os dois braços aí, têm o mesmo comprimento. Então se eu aplico uma força de um dos lados, vai aparecer uma outra força do outro lado, só que em sentido contrário. A mesma intensidade, a mesma magnitude de força aparece do outro lado, certo? Agora, o grande segredo da alavanca é quando eu faço um deslocamento em relação ao apoio. Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu estou colocando um dos lados com o dobro do tamanho do outro. Agora, imagine o seguinte, eu tenho uma caixa que eu quero levantar, só que ela é muito pesada, eu não consigo levantar sozinho com a minha força. Eu preciso de mais alguém me ajudando. Ou seja, duas pessoas para levantar essa caixa. No entanto, na hora que eu coloco essa caixa na gangorra aí, né, na minha alavanca, ao aplicar uma força de um dos lados, a minha força somente, eu consigo levantar a caixa. Porque a força que aparece do outro lado ficou dobrada. Então, é algo bem simples de entender. Ou seja, a proporção em que eu deixo o tamanho de cada lado dessa minha alavanca é justamente a proporção que eu consigo multiplicar a minha força. Então, como eu dobrei o lado em relação ao outro, eu dobrei a minha força. Se eu colocasse 3 vezes mais, eu ia triplicar a força e assim subsequentemente. Então, olha só, embora eu tenha conseguido duplicar a minha força nesse esquema que eu coloquei para vocês, eu tenho que fazer um deslocamento que é o dobro em relação ao objeto. É uma compensação, entendeu? E é assim que funcionam todas as ferramentas. Ao longo do tempo, com o desenvolvimento rápido da tecnologia, a humanidade criou inúmeras ferramentas. E o celular é uma delas. Uma ferramenta é um aparato que vai multiplicar a capacidade humana, só que vai cobrar um preço por isso. Como no caso da alavanca, eu multipliquei a minha força. No entanto, eu tive que fazer um deslocamento maior. Então, sempre é importante a pergunta, quando a gente vai usar qualquer aparato tecnológico ou qualquer ferramenta, qual é a finalidade que eu estou utilizando essa ferramenta. E com o celular não é diferente, porque ele pode trazer muitos benefícios, ele pode nos ajudar em muitas tarefas. No entanto, ele pode trazer alguns prejuízos também. Então a pergunta sempre e o ponto importante é qual é o objetivo de estar usando o celular. Nós acabamos de utilizar uma estratégia daquilo que eu chamei de aprendizagem profunda. E essa estratégia é a analogia. Sempre que nós precisamos aprender algo, podemos utilizar um conceito semelhante e encontrar relações, como nós fizemos entre o celular e a alavanca. E aí nós podemos tirar conclusões, inclusive olhar através de perspectivas diferentes. Essa analogia que nós utilizamos com a alavanca nos dá uma conclusão muito importante, que não é a ferramenta que está certa ou errada, mas é o modo como nós utilizamos. Tem até uma frase interessante relacionada a essa situação. A ferramenta certa nas mãos erradas vai atuar de forma ineficaz. Porém, nas mãos certas,
ela vai ser transformadora. Pense nisso. A tecnologia está literalmente em nossas mãos. Então, em lugar de ficar contra ou a favor dela, que tal utilizá-la de forma consciente? O celular é uma ferramenta poderosíssima, isso é indiscutível. Mas é muito importante que nós saibamos qual é o lado da alavanca que nós estamos utilizando. Resumindo tudo que nós falamos nesse vídeo, no fundo trata-se da importância das escolhas que nós fazemos que nos fortalecem. E caso você conheça alguém que tenha dúvida de qual lado da alavanca deve utilizar, compartilhe com ele esse vídeo. E até a próxima. Até mais.